Em nossa jornada eterna por sabedoria e iluminação, cruzamos com mentes extraordinárias que iluminam nosso caminho. Hoje, convidamos você a mergulhar nas histórias e legados de 11 visionários espirituais, cujas vozes ressoam com insights transformadores e revelações profundas. De Brian Weiss, que desvendou as portas das vidas passadas, a Michael Newton e suas descobertas sobre a alma entre vidas, cada um desses mestres nos guiou por caminhos inexplorados de conhecimento e compreensão. Raymond Moody abriu nossos olhos para as experiências de quase-morte, enquanto Eckhart Tolle e Deepak Chopra navegaram pelas águas profundas da mente e da consciência. Neale Donald Walsch estabeleceu um diálogo com o divino, e Louise a inspirou-nos com o poder transformador das afirmações. Dolores Cannon nos levou em viagens através do tempo e dimensões, revelando mistérios escondidos do universo. Junto a eles, James Van Prague e Lorna Barney abriram nossos corações para as mensagens do mundo espiritual e a presença angélica em nossas vidas. Este vídeo é uma tapeçaria tecida com as palavras e sabedorias desses 11 luminares espirituais. Juntos, eles nos oferecem um mosaico de entendimento, cura e crescimento pessoal. Embarque conosco nesta viagem de descoberta e transformação, enquanto exploramos a vida, as obras e o impacto imensurável desses mestres do espírito. Brian Weiss. Vida inicial e educação. Brian Weiss, nascido em 6 de novembro de 1944, na cidade de Nova York, emergiu como uma figura emblemática na exploração de vidas passadas. Formado pela Universidade de Columbia e pela Escola de Medicina de Yale, sua jornada começou no campo da psiquiatria, treinado em psicoterapia e hipnose. Enquanto trabalhava como psiquiatra, Weiss descobriu a regressão a vidas passadas acidentalmente durante uma sessão com uma paciente, Catherine. As experiências com Catherine, que falava sobre vidas passadas durante a hipnose, levaram Weiss a explorar profundamente a reencarnação. Isso foi um desvio significativo dos métodos tradicionais de psiquiatria da época. Obras e influência. Seu primeiro livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, publicado em 1988, detalha suas experiências com Catherine e suas descobertas sobre a regressão a vidas passadas. O livro se tornou um best-seller, solidificando seu nome como um proeminente autor no campo da espiritualidade. Weiss continuou a escrever vários outros livros sobre o tema, incluindo Only Love is Real e Io Frutimi Into Ealing. Legado e contribuição. Weiss é amplamente reconhecido por popularizar a ideia de terapia de regressão a vidas passadas. Ele realizou workshops, palestras e sessões de terapia em todo o mundo, ajudando muitos a explorar suas vidas passadas para curar traumas e medos atuais. Sua abordagem combina espiritualidade com psicoterapia, oferecendo uma perspectiva única sobre o crescimento pessoal e a cura. Michael Newton. Início da vida e educação. Michael Newton nasceu em 9 de dezembro de 1931. Ele detinha um PhD em aconselhamento psicológico e era um hipnoterapeuta licenciado. Newton inicialmente focava sua prática na hipnoterapia comportamental, antes de se voltar para a regressão a vidas passadas. Desenvolvimento da terapia de vida entre vidas. Newton é mais conhecido por desenvolver a técnica de terapia de vida entre vidas. Esta técnica envolve hipnotizar pacientes para acessar memórias de suas almas entre vidas físicas. Ele descobriu essa técnica enquanto trabalhava com um cliente que acessou experiências entre vidas sob hipnose. Publicações e impacto. Seus livros mais notáveis, Journey of Souls, o 1994, e O Destiny of Souls, o 2000, compilam estudos de caso de seus pacientes e oferecem insights sobre o que acontece com as almas após a morte e antes do renascimento. Esses livros proporcionaram uma nova perspectiva sobre a vida após a morte e foram influentes no campo da espiritualidade. Contribuição e legado.
Newton fundou a Sociedade de Hipnoterapia para a Vida entre Vidas, treinando outros terapeutas em sua metodologia. Seu trabalho ofereceu um olhar único sobre a jornada da alma e teve um impacto significativo em como as pessoas entendem a morte e o renascimento. Ele é lembrado como um pioneiro na exploração da vida após a morte. Raymond Moody. Vida pessoal e educação. Raymond Moody nasceu em 30 de junho de 1944, em Porterdale, Geórgia. Ele é formado em filosofia e também detém um MD e um PhD em psicologia. Moody é considerado o pai da pesquisa moderna sobre experiências de quase-morte, (EQM). Pesquisa em experiências de quase-morte. Seu interesse por EQMS começou durante seus estudos de pós-graduação em filosofia. Ele foi particularmente influenciado pelas descrições de Platão sobre experiências que se assemelham às EQMS. Mais tarde, como médico e psicólogo, ele começou a documentar sistematicamente relatos de pacientes que tiveram EQMS. Publicações e reconhecimento. Seu livro de 1975, Life After Life, foi um dos primeiros a introduzir o termo experiência de quase-morte e a documentar características comuns dessas experiências. O livro se tornou um best-seller internacional e colocou as EQMS no foco do debate público e científico. Impacto e legado. Moody continuou a escrever e a pesquisar sobre temas relacionados à vida após a morte, incluindo livros como Reflections on Life After Life e o The Light Beyond. Ele é amplamente reconhecido por trazer credibilidade científica ao estudo das EQMS e influenciar a compreensão da morte e da vida após a morte. Eckhart Tolle. Primeiros anos e transformação pessoal. Eckhart Tolle, nascido Ulrich Leonhard Tolle em 16 de fevereiro de 1948, em München, Alemanha, é conhecido por sua profunda transformação espiritual aos 29 anos. Após uma longa luta com a depressão, ele experimentou uma profunda mudança interior, que marcou o início de sua jornada como um mestre espiritual e autor. Ensinos e filosofia. Tolle é mais conhecido por seus ensinamentos sobre a importância do momento presente. Ele enfatiza que a maioria dos sofrimentos humanos é causada pela identificação excessiva com o passado ou preocupação com o futuro, e que a verdadeira paz e felicidade podem ser encontradas ao se viver no agora. Publicações e influência. Seu livro mais famoso, O Poder do Agora, publicado em 1997, tornou-se um best-seller internacional e foi traduzido em mais de 30 idiomas. Ele também escreveu Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, que explora a necessidade de uma transformação da consciência humana para enfrentar os desafios globais. Contribuições e impacto. Tolle é amplamente respeitado por seu papel na popularização da espiritualidade não religiosa. Seus ensinamentos alcançaram milhões de pessoas em todo o mundo, influenciando a maneira como muitos veem a espiritualidade e a busca pela paz interior. Ele continua a ser uma figura influente através de palestras, retiros e aparições na mídia. Deepak Chopra. Início da vida e educação. Deepak Chopra nasceu em 22 de outubro de 1946, em Nova Delhi, Índia. Ele se formou em medicina na Índia antes de se mudar para os Estados Unidos para especializar-se em endocrinologia. Ao longo de sua carreira médica, Chopra começou a se interessar pela medicina mente-corpo e pelas práticas de cura alternativas. Carreira e mudança de foco. Chopra inicialmente trabalhou como médico endocrinologista, mas sua vida tomou uma nova direção depois de encontrar-se com o líder espiritual Maharishi Mahesh Yogi. Inspirado por estas interações, Chopra começou a integrar conceitos da Ayurveda, uma antiga tradição médica indiana, com a prática da medicina ocidental. Obras e filosofia. Ele é autor de mais de 80 livros, muitos dos quais são best-sellers, como As 7 Leis Espirituais do Sucesso e o Agelis Bori,
Timelis Mind. Seus livros e ensinamentos focam em temas como a conexão entre mente e corpo, saúde holística, espiritualidade e a física quântica aplicada à vida cotidiana. Legado e influência global. Chopra é um dos pioneiros na popularização da medicina integrativa e da espiritualidade oriental no Ocidente. Ele fundou o Chopra Center for Wellbeing, contribuindo significativamente para o movimento de bem-estar e saúde holística. Suas ideias influenciaram milhões de pessoas em todo o mundo, promovendo uma abordagem mais holística e espiritual da saúde e do bem-estar. Neale Donald Walsch. Primeiros anos e desafios pessoais. Neale Donald Walsch nasceu em 10 de setembro de 1943, em Milwaukee, Wisconsin. Ele enfrentou diversos desafios em sua vida, incluindo um grave acidente de carro e um período de dificuldades financeiras, que o levaram a questionar o sentido da vida. Experiências espirituais e conversas com Deus. Essas dificuldades levaram Walsch a um processo de questionamento profundo, durante o qual ele começou a escrever perguntas a Deus. Surpreendentemente, ele sentiu que estava recebendo respostas, o que se tornou a base para a sua série de livros ou Conversas com Deus. Esses livros, iniciados em 1995, são apresentados como diálogos entre Walsch e uma voz divina, abordando questões fundamentais da vida e da espiritualidade. Publicações e impacto. Os livros ou Conversas com Deus alcançaram um sucesso extraordinário, sendo traduzidos em dezenas de idiomas e vendendo milhões de cópias ao redor do mundo. Walsch expandiu suas ideias em outros livros, palestras e retiros, focando em mensagens de amor universal, unidade e conexão espiritual. Legado e atividades recentes. Walsch continua ativo como escritor e palestrante, inspirando pessoas a explorarem sua própria relação com a divindade e a viverem vidas mais plenas e conectadas. Ele é visto como um guia espiritual moderno, cujas obras desafiam os conceitos tradicionais de religião e espiritualidade. James Van Praagh. Início da vida e despertar espiritual. James Van Praagh nasceu em 23 de agosto de 1958, em Bay City, Nova York. Desde cedo, ele se mostrou sensível a presenças espirituais, mas foi só na juventude que começou a entender e aceitar suas habilidades mediúnicas. Van Praagh foi educado em comunicação e começou sua carreira em Hollywood como roteirista. Desenvolvimento como médium e autor. Van Praagh ganhou notoriedade como médium, afirmando ter a capacidade de comunicar-se com os espíritos dos mortos. Ele se tornou conhecido por suas leituras públicas e aparições na televisão, onde realizava sessões de comunicação com o além. Obras e ensinos. Seu primeiro livro, Talking to Heaven, publicado em 1997, oferece conforto e esperança aos que estão de luto, compartilhando suas experiências com o mundo espiritual. Ele continuou a escrever outros livros influentes, como O Heaven and Earth e Making the Psychic Connection, que explora a natureza da comunicação espiritual e oferece orientações para desenvolver habilidades psíquicas. Impacto e reconhecimento. Van Praagh é conhecido por sua abordagem compassiva e reconfortante à morte e ao luto, ajudando muitos a encontrar paz e entendimento. Ele contribuiu para a popularização da mediunidade e da comunicação espiritual. Além de seus livros, ele realiza workshops e eventos ao vivo, ensinando sobre espiritualidade e o mundo espiritual. Lorna Barney. Infância e visões angélicas. Lorna Barney nasceu em 25 de março de 1953, na Irlanda. Desde a infância, ela alega ter a habilidade de ver e falar com anjos, uma experiência que manteve em segredo por muitos anos. Barney cresceu em uma família católica em um ambiente rural, onde suas visões não eram comumente aceitas. Publicações e mensagens dos anjos. Ela ganhou atenção internacional com a publicação de O Angels in My Hair, o 2008, uma autobiografia que detalha suas experiências com anjos ao longo da vida.
O livro tornou-se um best-seller, seguido por outros títulos como O Stairway to Heaven e A Message of Hope from the Angels, que continuam a explorar suas comunicações angelicais e a sabedoria que recebeu. Filosofia e ensinos. Barney ensina sobre a presença constante dos anjos na vida das pessoas e a importância de estar aberto à sua orientação. Ela fala sobre a esperança, amor e conforto que os anjos podem trazer, especialmente em tempos de dificuldade. Impacto global e trabalho de caridade. Lorna Barney usa sua influência para apoiar várias causas de caridade e promover a paz e o entendimento interreligioso. Ela é uma voz respeitada no campo espiritual, oferecendo uma perspectiva única sobre a presença e influência dos anjos no mundo moderno. Geori Zucal. Início da vida e educação. Geori Zucal nasceu em 17 de outubro de 1942, em Port Arthur, Texas. Ele estudou na Universidade de Harvard e serviu no Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Essas experiências iniciais desempenharam um papel fundamental em sua busca por significado e propósito na vida. Mudança de foco para a espiritualidade. Após seu serviço militar, Zucal desenvolveu um profundo interesse em física quântica e espiritualidade. Seu primeiro livro, The Dancing Woolly Masters, ou 1979, é uma exploração acessível da física moderna e foi amplamente elogiado por sua habilidade de simplificar conceitos complexos. The Seat of the Soul e Filosofia Espiritual. Zucal alcançou o estrelato com o lançamento de The Seat of the Soul em 1989, que se tornou um best-seller internacional. Este livro marca uma virada significativa em direção à espiritualidade, enfatizando a evolução da consciência, a criação de autêntico poder pessoal e a importância da intenção na formação da realidade. Impacto e atividades recentes. Zucal continua a ser uma figura influente no campo da espiritualidade, frequentemente aparecendo em programas de televisão e realizando palestras. Seus ensinamentos sobre a transformação pessoal e a autenticidade tiveram um impacto profundo em milhões de pessoas, contribuindo para uma compreensão mais profunda da jornada espiritual. Louise Hay. Início da vida e desafios pessoais. Louise Hay nasceu em 8 de outubro de 1926, em Los Angeles, Califórnia. Sua infância e juventude foram marcadas por abusos e dificuldades, que mais tarde influenciariam sua abordagem de cura e autoajuda. Hay superou o câncer, o que a levou a desenvolver filosofias sobre a relação entre mente e corpo. Caminho para a autoajuda e cura. Louise Hay começou sua carreira como ministra da ciência da mente, onde ela começou a desenvolver suas ideias sobre afirmações positivas e autocura. Ela se tornou uma oradora popular, compartilhando suas experiências e ensinamentos com outros. You Can All Your Life e outras obras. Em 1984, Hay publicou o You Can All Your Life, que se tornou um best-seller e é considerado um dos livros fundamentais no campo da autoajuda. O livro enfatiza o poder das afirmações e da mudança de pensamento para curar doenças e melhorar a vida. Ela também fundou a Hay House, uma editora líder em livros de autoajuda e espiritualidade. Legado e influência. Louise Hay faleceu em 2017, deixando um legado duradouro no campo da autoajuda e do desenvolvimento pessoal. Sua abordagem positiva e afirmativa para enfrentar desafios da vida influenciou milhões de pessoas e continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam cura emocional e espiritual. Dolores Cannon. Início da vida e primeiros passos na carreira. Dolores Cannon nasceu em 15 de abril de 1931 nos Estados Unidos. Ela iniciou sua carreira como hipnoterapeuta na década de 1960, trabalhando ao lado de seu marido, que também era hipnoterapeuta. Cannon começou a explorar a regressão a vidas passadas em uma época em que o conceito ainda era relativamente desconhecido no campo da psicoterapia. Desenvolvimento da técnica QHHT.
Ao longo de sua carreira, Dolores Cannon desenvolveu uma técnica única de hipnose, conhecida como terapia de regressão a vidas passadas de cura quântica, SQHHT. Esta técnica permitia que indivíduos acessassem não apenas memórias de vidas passadas, mas também se comunicassem com o que ela descreve como a consciência superior ou o eu superior. Sua abordagem era notável por sua habilidade de tratar de questões físicas e emocionais profundas através dessa técnica. Obras e temas explorados. Cannon é autora de uma série de livros que exploram temas variados, incluindo vidas passadas, cura espiritual, teorias sobre a ascensão espiritual, extraterrestres e mudanças planetárias. Entre seus livros mais famosos estão o The Convoluted Universe e o The Three Waves of Volunteers and the New Earth. Suas obras frequentemente se aprofundam em conceitos esotéricos e metafísicos, misturando elementos de espiritualidade com teorias sobre outras dimensões e realidades. Legado e impacto. Dolores Cannon é reconhecida por sua contribuição significativa ao campo da regressão de vidas passadas e pesquisa em fenômenos paranormais. Ela continua a ser uma figura influente, mesmo após seu falecimento em 2014, através de seus livros e da técnica QHHT, que é ensinada e praticada por terapeutas em todo o mundo. Seu trabalho abriu o caminho para uma compreensão mais ampla da consciência, espiritualidade e do potencial humano. Esses 11 autores, com suas perspectivas e contribuições únicas, têm influenciado profundamente o campo da espiritualidade, autoajuda e compreensão metafísica, cada um deixando um legado valioso em seus respectivos campos de atuação. Curta nosso canal e deixe seu like nesse vídeo, assim continuaremos trazendo cada vez mais informações e ajudando muitas pessoas. Fique em paz.